de volta! Voltei. Vocês pensaram que eu tinha ido embora? Voltei. Não sumi. Só para dar uma saudadezinha. Mas vamos lá? E eu voltei com um assunto muito particular. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo por esses dias. Na verdade é o seguinte. Eu tive uma conversa de um assunto bem delicado com meu esposo, que foi uma ótima conversa. Saímos dali em acordo, saímos dali bem, saímos dali com assuntos resolvidos, uma conversa super produtiva. No entanto, tivemos outra conversa, também de um assunto muito importante e até menos importante, se é que podemos colocar em grau de comparação com o primeiro, e a conversa foi um fracasso. Brigamos, nos desentendemos e não conseguimos chegar a um acordo nenhum. Precisamos de um outro momento para reconversar sobre o mesmo assunto. E aí eu fiquei justamente pensando nisso. Por que uma conversa foi maravilhosa, produtiva e a outra foi um fracasso? E aí, pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de 3 elementos principais que teve em uma conversa e não teve na outra. E por isso, esse vídeo de hoje é para falar desses elementos. 3 elementos que você pode adotar nos seus diálogos com o seu esposo para que ele seja produtivo. Bora lá? Que todo mundo sabe como se fala, quando se fala, a maneira que se fala é muito mais importante do que o que se fala. Isso aí todo mundo já sabe. Tá, mas como colocar isso em prática? Esse vídeo é justamente sobre isso. Então, sem demora, o primeiro elemento é justamente esse. Falar no momento oportuno. Falar no momento certo. Mas qual é o momento certo? Muito simples. Vou te falar exatamente como eu fiz. Primeiro de tudo, eu esperei para falar. Eu não falei no momento que a situação estava me incomodando. Isso porque muitas vezes nós somos tomados de emoções muito fortes quando a gente se chateia, a gente se aborrece por algum motivo. E aí a gente acaba falando sem pensar. No impulso, a gente quer resolver logo a situação, a gente quer colocar para fora aquilo que a gente está sentindo, a gente acha que não pode ficar calada, não quer guardar aquilo só pra gente. A gente acha que faz parte da sinceridade falar o que pensa. E eu concordo com vocês, faz parte da sinceridade sim falar tudo que a gente pensa. Mas isso não quer dizer falar a todo momento. Você precisa sim, falar no momento certo, de maneira certa. Então eu esperei, pensei em tudo que estava acontecendo, em tudo que eu estava sentindo e esperei aquilo digerir na minha mente, entender quais eram os meus reais sentimentos, o que eu estava pensando, acalmar o meu coração, deixar passar a raiva, a chateação, para poder começar a conversar sobre o assunto. A segunda coisa que eu fiz ainda dentro do momento foi me certificar que o meu marido estava também num bom momento para conversar. Gente, não adianta você querer conversar com fome, querer conversar com as crianças ao redor, interrompendo, querer conversar na hora do futebol, na hora da novela, querer conversar quando tá com fome, não dá certo. Procure o momento certo de falar. E eu simplesmente virei para ele e falei: amor, eu quero conversar um assunto com você, bastante sério. Você tá disponível para conversar agora? E se ele te dissesse não, Thaís? Bom, se ele me dissesse não, eu ia falar: ok, precisamos conversar. Quando você estiver disponível, você pode me avisar? Pra gente poder conversar sobre o assunto? Simples assim. Ah, mas aí eu vou ficar refém do que ele fala, da hora que ele quer? Não, não é ficar refém, gente. É simplesmente um acordo. Lembre-se de uma coisa, vocês são um time de 2. Não é um jogando contra o outro, são os 2 no mesmo time tentando resolver uma situação. É simples assim, porque se coloca no lugar dele. Você vai falar com a pessoa tá com a cabeça cheia de problemas, tá pensando num problema do trabalho, na conta que tem para pagar, em alguma situação para poder resolver, na mãe que tá doente, não sei, N situações pode estar passando na cabeça da outra pessoa, e por mais que seja o nosso marido, a gente não sabe o que passa na cabeça do outro.
Se fosse com você, você gostaria de ter que resolver mais uma situação, mais um problema em meio a tantos outros que você já está pensando? É muito simples, é só se colocar no lugar. Eu tenho certeza que em algum momento ele vai estar disponível e você também, e vocês vão conversar sobre o assunto para chegar a uma conclusão. O segundo elemento que teve de diferente de uma conversa para outra, no meu caso, foi uma autorreflexão minha. Autorreflexão tem que ser minha mesmo, né? Mas enfim, uma autorreflexão sobre o assunto, sobre o que realmente estava me incomodando, sabe? Sobre qual o sentimento que realmente estava dentro de mim em relação àquilo. Porque assim, não é incomum a gente ser tomada de muitas emoções quando a gente está chateado, quando a gente está frustrado, quando a gente está com raiva. E aí coisas vêm à tona, e até mesmo de passado, coisas mal resolvidas. Você começa a falar do passado, você começa a falar de coisas que já se resolveram e você traz à tona novamente. Ou seja, você está confusa nas suas emoções. E isso já aconteceu comigo várias vezes. Era muito comum meu marido falar assim pra mim: ah, você não quer resolver o problema. E eu ficava indignada com aquilo, porque é óbvio que eu queria resolver o problema. Mas eu trazia tantas situações ao mesmo tempo, tantas emoções misturadas, tantos pensamentos misturados, que no final das contas a gente não conseguia se concentrar em um e resolver um. Então é muito importante você ter clareza do que está te incomodando, você ter clareza daquilo que você quer falar para ele, você ter clareza do que vocês podem fazer juntos para mudar. Senão, realmente, fica só no campo da reclamação. E o segredo para se resolver esses problemas é ser mais ativa e menos reativa. Quando a gente não pensa antes, quando a gente não planeja antes, quando a gente não entende realmente o que está passando na nossa mente, não enxerga a situação com uma certa distância, o que está acontecendo, o real problema, a gente tende muito mais a ser reativa às emoções, reativa àquilo que o nosso esposo fala, do que sermos ativas. Ser ativa é dizer o que pensa, propor soluções, propor novas situações. Se você planejar antes, pensar sozinha sobre o assunto, se entender primeiro, você tem muito mais chance em ser ativa e resolver a situação do que ficar sendo apenas reativa a tudo que seu esposo falar para você, e isso tende a gerar uma nova briga. O terceiro elemento, com certeza, é amem-se. O que tem a ver se amar no momento de uma discussão, no momento de uma conversa? É lógico, fale as palavras em amor. Nossa, quantas vezes eu fui imatura a ponto de usar propositalmente palavras que ferissem o meu esposo. Na verdade, além de maturidade, isso é pecado. A Bíblia fala sobre isso. Nós não podemos atingir o outro com palavras. No momento da ira, nós falamos sem pensar, falamos coisas más, porque a nossa carne é má, o nosso pensamento é má, nós somos seres humanos e estamos dia a dia tentando e lutando para melhorarmos e nos parecermos mais com Cristo. Mas, muitas vezes, a gente deixa a maldade do pecado exacerbar nesses momentos. Gente, quantas de nós já sofremos por palavras más ditas pelos nossos pais, por pessoas da rua, por pessoas do nosso emprego? Nós, como mulheres, como colunas do nosso lar, não podemos perpetuar essas palavras. Sejamos nós a quebrar essas maldições em palavras e usarmos a nossa boca, a nossa palavra com amor, principalmente com aquele que dorme com a gente, com o nosso marido, com a nossa outra parte. Eu sei que é muito difícil, mas se for para usar palavras de ira, fique em silêncio. Porque a Bíblia não nos condena por nos irar, mas ela nos condena por pecar. Então, é melhor ficarmos iradas e caladas do que colocar para fora e pecarmos. O quarto elemento, inclusive, que não estava no roteiro, porque eu falei que eram 3, mas eu resolvi colocar agora, porque é de suma importância. Oração. Sempre que possível, orem quando forem ter conversas difíceis, soluções que precisam serem tomadas.
sempre que puder, orem antes. Eu sei que no dia a dia nem sempre é possível você se destacar num lugar para orar, mas é possível você abaixar sua cabeça ou só levar seu pensamento a Deus e pedir a Deus direção e solução para o problema, para a situação que vocês estão enfrentando. Assim, Jesus Cristo mesmo nos ensina várias e várias vezes durante a sua vida e o seu ministério. Ele se retirava para orar. Antes de falar com os discípulos, ele se retirava para orar. Quando estava perto a passar pela via dolorosa, pela cruz, por um momento de dor e sofrimento, ele se retirava para orar. A oração é muito mais do que falarmos com Deus. Na verdade, é muito mais de ouvir Deus falar com a gente. A oração nos leva no caminho do que Deus tem para nós. Quantas vezes, talvez, o Espírito Santo está aí movendo no seu coração, no coração do seu esposo. Às vezes ele nem é cristão e Deus tem movido no coração dele, ele começa a perceber as diferenças na sua atitude, a diferença na sua fala, a diferença em como você trata ele, seus filhos. E aí, de repente, você vem e estraga tudo que o Espírito Santo está fazendo. Por favor, que sejamos cooperadoras do Espírito Santo na nossa casa. Eu quero saber aqui nos comentários se você já usa algum desses elementos que eu coloquei aqui hoje durante o seu diálogo, durante a resolução de problemas difíceis na sua casa. Comenta aqui para mim se você já usa. Se você não usa, comece a usar pelo menos um deles, mas se possível use todos os 4. E me conta depois aqui ou no meu Instagram, vou deixar meu arroba aqui também, como tem sido essa experiência após utilizar esses elementos na sua vida, no seu casamento. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, você me ajuda muito e eu continuo podendo ajudar vocês. Fica com Deus, um beijo, até semana que vem.